Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Vamos ler o texto de Esdras, capítulo 7, verso 26, onde encontramos esta escritura registrada. Todo aquele que não observar a lei de Deus e a lei do rei ou do governante, certamente deve ser condenado ou à morte, ou ao exílio, ou à confiscação de bens, ou à prisão. Como você vê, essa palavra foi dada por Deus, através de Esdras, à nação de Israel. É uma instrução cívica, mostrando como deve comportar o servo do Senhor. Primeiramente, obedecer a Deus sobre todas as coisas. Segundo, observar as leis que são criadas pelos governantes. No caso aqui ele faz referência ao rei, mas é a mesma coisa de fazermos referência ao presidente ou ao governo que elabora as leis e estabelece para que nós sejamos regidos por ela. Então, obedecer às leis de Deus e obedecer às leis que não ferem o nosso relacionamento com Deus, que está sendo direcionada a nossa conduta, a nossa comunhão social, no benefício de todos, é dever do cristão, é dever do servo do Senhor. Ele coloca mais um outro texto em Eclesiastes, onde lemos assim: eu digo, observa o mandamento do rei, e isto em consideração para com o juramento que você fez a Deus de ser obediente. Tá vendo? Eu completei aqui o obediente para que você entenda. Toda vez que nós, servos do Senhor, ou aqueles que são chamados cristãos, prontifica a servir a Deus, o nosso primeiro compromisso é de sermos obedientes ao Senhor, não é verdade? Então ele está dizendo, assim como juramos obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo, em tudo devemos também sermos obedientes àqueles cuja autoridade tem para reger civicamente as nossas vidas. Espiritualmente, Deus; civicamente, os nossos governantes. Isto é mandamento do Senhor. Esses são os nossos deveres de obediência. Mas ele também fala sobre a contribuição. Na igreja, você sabe, nós temos os dízimos e as ofertas, que são designadas para a manutenção do templo, para a divulgação do evangelho, para sustento daqueles que vivem na dependência do templo. Então, isso é para que você conscientize que também nós temos deveres cívicos e religiosos na mesma área, na área da contribuição. Para que você saiba agora os cívicos, vamos ler para você. Observe bem. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir e, abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter ou uma moeda. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Aqui Jesus está ensinando a pagar contribuições, que são exatamente os impostos. Então ele está instruindo para que seja feito um trabalho cívico dentro do seu discipulado. A outra palavra está em Mateus 22, 21. A primeira que lemos, Mateus 17, 27. Respondeu-lhe, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. A Deus cabe os dízimos e as ofertas, a César os impostos. César são os governantes, aqueles que têm autoridade cívica sobre nós. Então, como você pode observar, nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Ele sempre instrui o seu povo em como andar corretamente e dar um bom testemunho. Ainda temos na palavra do Senhor uma ideia sobre sujeição. Observe bem. Romanos 13, 1. Toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus.
toda e qualquer autoridade. Então preste atenção, desde a autoridade paterna, que essa está sobre os filhos, como depois você vai ver a autoridade educacional, autoridade militar, autoridade cívica e por aí vai. Toda autoridade é constituída por Deus e a elas devemos respeitar. E ainda Tito, capítulo 3, verso 1 diz: lembra-lhes que os se sujeitarem aos governadores e autoridade, sejam obedientes, estejam preparadas para toda boa obra. Ou melhor dizendo, vou repetir o versículo. Lembre-lhes que se sujeitem aos governadores e autoridade, sejam obedientes e estejam preparados para toda boa obra. Quem obedece à autoridade pratica boas obras, porque aquele que anda à margem da lei não está fazendo o que Deus ordena. E por fim, quero deixar com você uma palavra de reconhecimento da autoridade divina. Assim diz o Senhor: toda pessoa esteja sujeita a autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. Romanos 13, verso 1. As autoridades que há na terra foram todas ordenadas por Deus. Como cristão, como servo de Deus, você tem o dever de reconhecer que as autoridades constituídas foram constituídas por Deus. E por fim ele diz: honrai a todos, 1 Pedro 2,17. Honrai a todos, amai aos irmãos e temei a Deus e honre ao seu governante. Não fale mal, mas honre, porque isso você está dando honra a Deus. Deus os abençoe e espero que você tenha aprendido como lidar com seus deveres cívicos e espirituais. Vamos orar. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, entregamos mais uma mensagem para a edificação daqueles que ouvem e temem ao Senhor. Que ela sirva de instrução e edificação. Em nome do Senhor Jesus. Amém.